Quase ninguém te explica isso, mas quando você passa a tomar o cacau de uma forma ritualística, existe uma grande mudança que acontece. Você começa a se escutar de uma forma diferente. Esse processo de escuta interna ele é essencial porque ele está atrelado ao nosso autoconhecimento. Quanto mais a gente se escuta, mais a gente tem contato com essa percepção que é totalmente sutil e subjetiva, ou seja, ela é individual para cada ser. Quando o cacau ele passa a ser parte da sua vida, do seu caminho de autoconhecimento, ele te abre a possibilidade de escutar melhor essas vozes que geralmente são muito baixas. A voz da mente é uma voz muito alta, ela está constantemente tagarelando na nossa cabeça e a gente acaba escutando ela muito mais do que outras percepções. Então, por exemplo, quando você tem uma situação que você sente que o seu instinto está dizendo que você deve fazer uma coisa, mas a sua mente está dizendo que você deve fazer outra. Por exemplo, aceitar um trabalho, mas a mente diz: você vai ter um escritório mais chique, você vai ganhar mais, você vai ser mais respeitada, mas lá dentro a sua intuição diz: não está alinhado com os meus valores, não é bem isso que eu busco. Na verdade, eu gostaria de começar um outro tipo de projeto. Você entende quando tem essa diferença entre vozes e comunicação interna? Quando o cacau ele vem de uma forma ritualística e constante, você começa a desenvolver uma relação com ele e consigo mesma. E isso faz com que esses canais, essas vozes, elas possam se ampliar e a sua percepção vai ficando cada vez mais afinada com essas pequenas mudanças que vão acontecendo. Opa, o meu corpo ele deu uma enrijecida, então tem alguma coisa aqui que está me dizendo que não está alinhada e que não está muito legal. Essas coisas mudam tudo. É assim que essa mensagem interna ela vai ganhando mais maturidade e a gente vai sabendo melhor como se respeitar durante o processo da nossa vida. Mas vamos começar do começo? Vou te explicar qual que é a diferença entre um chocolate que você compra no mercado e um cacau ritualístico. O chocolate que a gente compra no mercado, ele geralmente vem com uma mistura de várias outras coisas, principalmente leite e açúcar. Esse chocolate também, ele é feito em altas temperaturas, misturando vários tipos diferentes de grãos de cacau e não necessariamente todos feitos com atenção e seleção. Então tem grão ali que estava mais verde, tem grão que estava meio passado, tem grão que teve a maturação dele num tempo maior e outro menor, mas quando eles misturam esses grãos e torram numa temperatura alta, essa nuance de sabor, essa diferença, ela se nivela. E aí eles misturam bastante aromatizantes, bastante açúcar, bastante outras coisas que fazem com que o cacau tenha um gosto, o chocolate tenha um gosto específico. Quando um cacau ele é cerimonial, ele é ritualístico, o único ingrediente que tem ali é o cacau. É a semente que passou por um processo respeitoso de baixa temperatura, sem tirar ali os nutrientes. E aí, quando esse cacau está seco e pronto para virar chocolate, ele é moído numa pedra e essa moagem transforma no produto final. O calor vai fazendo com que ele vá derretendo e se transforme no final num chocolate que é 100% cacau. Não tem adição de açúcar, não tem adição de leite, não tem adição de nenhum outro elemento. E isso faz com que esse cacau tenha ali toda a riqueza dos seus elementos químicos e da sua magia para poder servir como medicina. Então a diferença é muito grande. Mas atenção! Existe cacau em pó, que não é um cacau medicinal. Eles colocam essa nomenclatura de 100%, mas quer dizer que ele é 100% não misturado com açúcar. Não quer dizer que ele seja 100% cacau. Aquele cacau teve a manteiga do cacau retirada, e aí o que sobra é esse resto que vira o cacau em pó. Então o cacau em pó não é um cacau medicinal. Quando você começa a consagrar essa medicina, você percebe que ela é uma grande ferramenta para estado de presença. E presença é um dos maiores elementos que a gente tem a nosso favor. Pense assim, o oposto da presença, distração. Quando você está muito no celular, quando você está muito dentro da sua mente, você está todo o tempo distraído, pensando em várias coisas, com a atenção fragmentada, pensando sobre coisas no passado que você queria ter mudado, pensando sobre as coisas do futuro e te dão ansiedade. Tudo isso faz você não estar nesse estado de presença. Quando você começa a consagrar o cacau e vai criando uma relação com ele, ele vai te retornando para esse estado de estar presente dentro do seu corpo. E isso faz com que você possa ter cada vez mais atenção entre o que esse corpo está precisando, o que ele está pedindo, o que realmente eu venho fazer aqui nessa terra, qual que é a minha missão, qual que é o meu propósito.
E aí essas indagações filosóficas, elas começam a aparecer mais e mais, e você vai tendo cada vez mais atenção em como você está vivendo a sua vida e como você está navegando nessa terra. Uma das formas que o cacau faz isso é através de uma sensibilização. Ele faz com que você consiga sentir então mais o seu corpo, estando mais presente, e ele também dá a possibilidade de você sentir mais as suas emoções. Isso pode ser muito assustador para muita gente, mas a verdade é que entender as nossas emoções e conseguir navegá-las sem se sentir restringido ou tentar lutar contra aquela emoção, faz com que a gente consiga navegar na vida muito melhor. Isso a gente chama de maturidade emocional. Quanto mais maturidade emocional e corporal a gente tem, mais verdade e autenticidade a gente tem dentro da gente mesmo. Isso faz com que a gente consiga se respeitar mais, a gente consiga ser mais verdadeiro nas nossas escolhas, a gente consiga ser mais honesto nas nossas relações, coisas que são extremamente valiosas para a gente poder ser um ser humano mais integrado e, consequentemente, poder ser uma companheira melhor, ser uma mãe melhor, ser uma empreendedora melhor, ser uma amiga melhor. Tudo isso, tudo muda conforme você muda. E esse estado de escuta interno, cada vez mais afinado, com o auxílio do cacau, pode ser um grande passo para te ajudar nisso. Mas uma coisa importante de dizer é que quando eu explico assim, fica parecendo que se você tomar o seu cacau uma vez, as suas coisas já vão começar a melhorar e a sua vida já vai começar a se transformar. Mas a verdade é que não é assim. O cacau ele não é mágico nesse sentido. A magia dele acontece quando você vai desenvolvendo uma relação com ele e uma relação consigo mesmo. Quanto mais você vai aprofundando nessa prática, mais intenção vai se abrindo dentro de você e assim você consegue ter mais clareza sobre o seu processo, sobre quem você é, sobre quais são as suas dores, os seus traumas que precisam ser olhados. A gente está aqui nessa terra para aprender. Tudo o que aconteceu na nossa vida, na nossa infância, quem é a nossa família, quem são nossos irmãos, as relações tóxicas que a gente teve, tudo veio para ensinar alguma coisa pra gente. E com a medicina do cacau, a gente tem a possibilidade de ir olhando para aquilo com mais minuciosidade, com mais atenção, e aí poder se questionar: por que aquela situação apareceu na minha vida? Como que eu posso tirar grandes lições disso? Como eu posso me transformar numa pessoa melhor a partir desse aprendizado e não ficar amargurada na dor daquilo que aconteceu? Esse é um processo lento e gradual. Autoconhecimento é um processo lento e gradual. A gente não pode pular etapas, mas a gente vai olhando de frente cada uma delas, um pouquinho de cada vez, para fazer a evolução nesse nosso processo. E se tem uma coisa que eu posso deixar aqui para você nesse vídeo, é te fazer um convite consciente para você experimentar essa medicina na sua vida. E isso pode ser um caminho que se abre de várias formas diferentes para que você possa se conhecer melhor, entendendo que esse é o caminho da autoevolução. O cacau não é moda, o cacau não é só um consumo espiritual, tem muita gente que usa dessa forma, mas eu aqui, a Lana, da Sacred Lobas, vim para ensinar o cacau a partir de um lugar profundo, um lugar de escuta e um lugar de respeito. Tudo isso junto faz com que essa ferramenta possa ter muitas possibilidades para o seu caminho, para o meu caminho, para as pessoas à nossa volta. E não é à toa que teve um boom nos últimos anos em relação ao cacau, porque mais do que nunca a gente está precisando escutar o nosso coração, se conectar com ele, entender as nossas emoções e, de novo, poder se sentir empoderada nesse processo, e não perdida e não se afogando no meio de um monte de emoções. E é por causa disso que no dia 15 de fevereiro de 2026 eu vou estar abrindo um curso de cacau para uso pessoal. Ele é o início de uma jornada ritualística para que você possa aprender com todas as bases desse respeito e entendimento de como usar essa medicina para que você possa se olhar, se ouvir, conectar com o seu corpo, conectar com as suas emoções. Se esse caminho te chama, fica de olho que em breve vem mais. Gratidão, tenha um ótimo dia.